Vocês já pararam para pensar como uma única bala, disparada em Sarajevo, pôde arrastar o mundo inteiro para um conflito de proporções épicas, que redesenhou mapas, derrubou impérios e mudou para sempre a forma como vemos a guerra? Pois é, essa história é complexa, fascinante e cheia de reviravoltas. Então, preparem-se, porque nos próximos minutos, vamos desvendar as causas, os principais acontecimentos e as consequências duradouras da chamada Grande Guerra. Para entender a Primeira Guerra Mundial, precisamos voltar um pouco no tempo, para o final do século XIX e início do século XX. A Europa vivia um período conhecido como a Belle Époque, uma era de otimismo, progresso tecnológico e efervescência cultural. Mas por baixo dessa superfície de paz e prosperidade, existia um caldeirão de tensões prestes a explodir. Pensem na Europa como um grande barril de pólvora. Vários fatores contribuíram para acender o pavio. O primeiro fator era um nacionalismo exacerbado. Em muitos países, um sentimento de orgulho e superioridade nacional dominava o pensamento. Grupos étnicos que não tinham seu próprio Estado, como os eslavos nos Balcãs, lutavam por independência, criando instabilidade em impérios multinacionais, como o austro-húngaro e o otomano. Essa região dos Balcãs era tão volátil que ficou conhecida como o barril de pólvora da Europa. O segundo fator era o imperialismo. As grandes potências europeias, como Reino Unido, França e Alemanha, menos competiam ferozmente por colônias na África e na Ásia. Essas colônias forneciam matérias-primas, mercados consumidores e prestígio internacional. Essa corrida colonial gerava atritos constantes e uma desconfiança mútua entre as nações. O terceiro, e talvez um dos mais importantes, era o militarismo e a corrida armamentista. Com tanta desconfiança no ar, os países começaram a investir pesado em seus exércitos e marinhas. A lógica era simples. Para garantir a paz, era preciso estar preparado para a guerra. Isso criou uma paz armada, onde todos estavam até os dentes com as armas mais modernas da época, apenas esperando um motivo para usá-las. E finalmente, um quarto fator: as alianças secretas. Para se protegerem, os países formaram pactos de defesa mútua. De um lado, tínhamos a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, com França, Rússia e Reino Unido. O problema dessas alianças era o efeito dominó. Se um país entrasse em guerra, seus aliados seriam obrigados a entrar também, transformando um conflito local em uma guerra continental. E foi exatamente isso que aconteceu. O estopim para a guerra foi aceso no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sofia, estavam visitando a cidade. Um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Principi, membro de um grupo que lutava pela unificação dos povos eslavos, assassinou o casal a tiros. A Áustria-Hungria, furiosa, viu nesse ato a oportunidade perfeita para dar uma lição na Sérvia, a quem acusava de estar por trás do atentado. Eles enviaram um ultimato, com exigências quase impossíveis de serem aceitas. A Sérvia aceitou a maioria, mas não todas, e isso foi o suficiente. Em 28 de julho de 1914, um mês após o assassinato, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A partir daí, o sistema de alianças entrou em ação, como um relógio. A Rússia, que se via como protetora dos povos eslavos, mobilizou seu exército para defender a Sérvia. A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia. A França, aliada da Rússia, entrou no conflito. Para atacar a França de forma rápida, a Alemanha invadiu a Bélgica, um país neutro. E a invasão da Bélgica foi a gota d'água para o Reino Unido, que declarou guerra à Alemanha. Em poucas semanas, o que era um conflito regional havia se tornado uma guerra em larga escala. A Itália, inicialmente, permaneceu neutra, mas depois mudou de lado e se juntou à Entente. A guerra começou com um sentimento de euforia em muitas capitais europeias. Os jovens se alistavam em massa, acreditando que a guerra seria rápida, uma aventura heróica que terminaria antes do Natal. Mal sabiam eles o inferno que os esperava. O plano inicial da Alemanha, o famoso Plano Schlieffen, previa uma vitória rápida sobre a França, para depois concentrar todas as forças contra a Rússia. Mas o plano falhou. A resistência francesa, com a ajuda dos britânicos, conseguiu deter o avanço alemão na Batalha do Marne. A partir desse momento, a guerra de movimento se transformou em uma guerra de trincheiras. Imaginem quilômetros e mais quilômetros de valas cavadas na terra, que se estendiam do litoral da Bélgica até a fronteira com a Suíça. Era a frente ocidental. Nesses buracos insalubres, os soldados viviam por meses, às vezes anos, em condições terríveis. Conviviam com a lama, os ratos, as doenças e o medo constante da morte.
A vida na trincheira era um pesadelo. O dia a dia era uma rotina de tédio e terror. Os ataques geralmente aconteciam ao amanhecer. Os soldados saíam de suas trincheiras e corriam pela terra de ninguém. O espaço entre as trincheiras inimigas, em direção a uma chuva de balas de metralhadora, arame farpado e explosões de artilharia. Batalhas como a de Verdun e a do Somme, em 1916, resultaram em centenas de milhares de mortos e feridos por apenas alguns metros de território conquistado. Foi um massacre industrializado. A Primeira Guerra Mundial também foi um laboratório para novas tecnologias de destruição. Pela primeira vez, foram usados em larga escala tanques, aviões, submarinos e armas químicas, como o gás mostarda, que causava queimaduras horríveis e problemas respiratórios. A guerra não acontecia só em terra. No mar, a Alemanha usou seus submarinos, os famosos U-Boats, para afundar navios de abastecimento que iam para o Reino Unido, numa tentativa de matar o inimigo de fome. Enquanto isso, na frente oriental, a guerra era mais móvel, mas igualmente brutal. O exército russo, apesar de enorme, era mal equipado e sofreu perdas devastadoras contra os alemães. O descontentamento popular na Rússia cresceu a tal ponto que, em 1917, a Revolução Russa derrubou o czar. Os bolcheviques, liderados por Lenin, tomaram o poder e, em 1918, assinaram um tratado de paz com a Alemanha, retirando a Rússia da guerra. A saída da Rússia foi um grande alívio para a Alemanha, que pôde transferir suas tropas para a frente ocidental. Mas, ao mesmo tempo, um novo e poderoso jogador estava entrando em campo: os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América se mantiveram neutros durante a maior parte da guerra, embora vendessem suprimentos para os aliados. A decisão de entrar no conflito veio em 1917, por dois motivos principais: a guerra submarina irrestrita da Alemanha, que afundou navios americanos, e o telegrama Zimmermann, uma proposta secreta da Alemanha para que o México atacasse os Estados Unidos. A entrada dos americanos, com seus recursos e soldados descansados, foi decisiva para inclinar a balança a favor da Entente. Com a chegada das tropas americanas e o esgotamento dos impérios centrais, o fim da guerra se aproximava. No outono de 1918, os aliados da Alemanha, menos Império Otomano e Bulgária, menos se renderam. O Império Austro-Húngaro começou a se desintegrar com movimentos de independência. Na própria Alemanha, a população estava exausta, e uma revolução forçou o Kaiser Guilherme II a abdicar. Um novo governo republicano foi formado, e finalmente, às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício, que pôs fim aos combates. A Grande Guerra havia terminado, mas as consequências foram profundas e duradouras. O saldo foi de cerca de 20 milhões de mortos, entre soldados e civis, e outros 20 milhões de feridos. Cidades inteiras foram destruídas. 4 grandes impérios, o russo, o alemão, o austro-húngaro e o otomano, deixaram de existir. Em 1919, os líderes dos países vitoriosos se reuniram em Paris para decidir o futuro do mundo. O resultado foi o Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs condições extremamente duras à Alemanha. Ela foi considerada a única culpada pela guerra, perdeu suas colônias e parte de seu território, foi forçada a reduzir drasticamente seu exército e a pagar indenizações pesadíssimas. Muitos historiadores argumentam que a humilhação e o ressentimento causados pelo Tratado de Versalhes na Alemanha criaram o terreno fértil para a ascensão de movimentos extremistas, como o nazismo, e foram uma das sementes da Segunda Guerra Mundial, que começaria apenas 20 anos depois. O mapa da Europa e do Oriente Médio foi completamente redesenhado. Novos países surgiram, como a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Para tentar evitar que uma tragédia como essa se repetisse, foi criada a Liga das Nações, uma organização internacional para mediar conflitos. Infelizmente, ela se mostrou ineficaz, em grande parte porque os próprios Estados Unidos, que propuseram sua criação, não participaram. A Primeira Guerra Mundial foi muito mais do que uma série de batalhas. Ela abalou a confiança da Europa em si mesma, destruiu a crença no progresso contínuo e marcou o início de uma nova era de incerteza e violência. Foi um trauma coletivo que mudou a arte, a literatura, a política e a sociedade de formas que sentimos até hoje. E é isso, pessoal. Espero que essa jornada pela Primeira Guerra Mundial tenha sido esclarecedora. É uma história complexa, com muitas camadas, e que nos ensina lições importantes sobre os perigos do nacionalismo, da corrida armamentista e de como a diplomacia pode falhar de forma catastrófica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.